Boa tarde a todos que estão nos assistindo, né, pelas redes sociais. Eu queria, antes de mais nada, agradecer, né, aqui a organização, ao Júlio, ao prefeito, e já parabenizar por esse importante evento, né, aqui na Colônia Zambuja, nessa importante data, onde comemoramos 145 anos da colonização italiana. E também agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui representando a EPAGRE nesse evento e falar um pouco sobre essa importante atividade que é a produção de uva e vinho aqui no território da Colônia Zambuja. Então, ressaltando, né, que o território, então, inicialmente pensado para se colonizar, era um vasto território aqui, né, como já foi apresentado na palestra anterior, né. Então, compreendia, né, a sede da colônia, que era aqui em Zambuja, onde receberam os primeiros imigrantes, mas também os núcleos Uruçanga, Cocal, Criciúma. Então, um vasto território que receberam grandes levas de imigrantes, predominantemente do norte da Itália, né, com foco na região do Vêneto. Então, eles trouxeram, na sua bagagem cultural, várias atividades de grande importância. Não só como o vinho, mas também o queijo, os derivados de carne, o salame. Então, uma série de produtos que estão no território hoje, sendo um importante insumo para o turismo rural, né, para o agroturismo aqui no município de Pedras Grandes, que hoje se encontra então a sede, né, da Colônia Zambuja. Então, esses imigrantes, quando aqui chegaram, eles trouxeram na sua bagagem os sarmentos, né? Eles trouxeram ali o material genético das uvas que eles produziam lá na Itália. Essa uva, então, ela veio acondicionada em musgos, né? Para manter a umidade, para que essas gemas portadoras desse material genético pudessem chegar aqui no território, para eles manter essa cultura, essa tradição da produção da uva. Naquele momento, o território era ainda coberto pela vegetação nativa, pela vegetação natural, e o impacto, né, deles desmatarem essa vegetação e tal, fez com que também a uva, nesse novo clima, ela não se adaptasse. Então, os primeiros anos foram complicados, porque eles tinham, né, o hábito, o vinho para eles era utilizado na mesa. Então, desde o café da manhã, ele já era consumido, né, nas famílias, no almoço, na janta. Então, ele era considerado um alimento para o imigrante italiano, né? E os primeiros anos foram sem vinho, sem uva e sem vinho. Então, essas uvas não vingaram e o governo começou a fazer um trabalho na época, a nível de Brasil, porque o Império Brasileiro tinha alguns pontos de produção de uva e de vinho, algumas regiões de São Paulo e tal, e eles estavam trazendo uvas de outras regiões que se adaptassem aqui. E não demorou muito, então, que começou a entrar vários tipos de uvas aqui no território. Lá no início, a gente tem registros aqui, principalmente aqui no Centro de Documentação Histórica aqui de Orleans, né, lá com o nosso amigo Idemar Guizo, das primeiras análises de vinho do território da Colônia Zambuja. Então, lá em 1880, já teve registro de 2 famílias que mandaram analisar os seus vinhos, né? Então, a família Fornasa e a família Mancalossi, né, que provavelmente seja a família Macalossi. Então, nota-se que dessas uvas que chegaram, apesar de não vingar, alguma coisa eles conseguiram produzir, e 3 anos após a fundação, então, já existia vinho aqui na sede da Colônia Zambuja. Logo depois, né, tem registros de que a uva entrou, mas eu queria trazer o foco para a nossa uva Goethe, né? Hoje a gente tem uma uva aqui no território que tem uma particularidade muito grande. Ela representa a primeira indicação geográfica do estado de Santa Catarina, e é uma uva que traz um vinho muito emblemático, é um vinho que se adaptou muito bem ao território, né, e ela é produzida somente aqui nessa região e mais nenhum outro local do mundo, que é a nossa uva Goethe, né, que dá esse vinho Goethe,
que traz dentro dessa garrafa toda a questão cultural, toda a questão histórica, né, da colonização italiana aqui no sul de Santa Catarina. Então essa uva, existem várias vertentes da história que fala da entrada dela no território. O fato é que ela é uma uva híbrida, né, que foi desenvolvida nos Estados Unidos. Ela tem na sua genética, dos seus 8 bisavós, apenas uma Vitis labrusca, que é a uva americana. As demais então são todas uvas europeias, Vitis vinifera. E principalmente no seu código genético uma uva da região da Itália, que é a Schiava Grossa, que dá um vinho que era muito apreciado por esses imigrantes. Então quando essa uva entra no território e que eles vão vinificar, o principal fator que fez ela predominar aqui foi que ela produzia um vinho muito semelhante aos consumidos por eles na região da Itália, né? Então não demorou muito tempo que essa uva dominou o território. Ela chegou a ser cultivada por vastas regiões, né, da colônia Zambuja. E já na época da da Primeira Guerra Mundial, surgiram algumas vinícolas de grande importância no território. Uma delas foi a vinícola Caruso MacDonald, que ele era um cônsul, né, italiano, advogado, e ele implantou em Uruçanga um jornal, La Pátria, onde ele levava até o imigrante italiano, esses descendentes que estavam no território, informações que vinham do velho mundo sobre as tecnologias utilizadas na produção da uva e do vinho. Então ele levava essas informações no idioma italiano, inclusive. Então eles começaram a utilizar técnicas para a produção da uva e também para a produção do vinho. E a vinícola implantada por ele em Uruçanga foi a primeira vinícola do estado de Santa Catarina, Vinhos Caruso MacDonald, que já nos anos 20 tinha capacidade para 2 milhões de litros de vinho. Então essa região se tornou uma das principais regiões produtoras de vinho na época. E esse vinho ele começou a ser servido em vários locais de grande importância no Brasil. Era um vinho muito apreciado, era conhecido como vinho branco da região de Uruçanga, mas que as uvas eram produzidas em grande quantidade, em grande escala, aqui em Azambuja. Então várias famílias produziram. E esse vinho então era servido no Palácio do Catete, né? Foi dado um foco muito grande para esse vinho, principalmente no governo de Getúlio Vargas, né? Era servido nas cerimônias oficiais do Copacabana Palace, então onde tem registros de ter recebido grandes personagens, né, que provavelmente consumiam esse vinho. E tem um fato importante que no nosso território essa uva se adaptou a essas condições de clima que são únicas, mas principalmente de solo, porque a gente está numa bacia carbonífera. Então tem propriedades de solo que são únicas para essa região. E fez com que ela sofresse uma mutação nos anos 20 na família Nicli de Uruçanga. E esse material genético ele foi distribuído para a família Giraldi, de Achille Giraldi, aqui de Zambuja. E esse novo material ele produzia uma uva, a uva Goethe, mas com uma característica um pouco mais específica e dava um vinho um pouco menos ácido, já que naquela época não existia tecnologias como existe hoje na vinificação. Então a família começou a produzir um vinho Goethe com uma qualidade um pouco diferenciada e principalmente pela baixa acidez ele começou a ser muito valorizado. E aí nos anos 60, nos anos 50 por ali, pós Segunda Guerra, o primo Giraldi ele distribuiu esse material genético para outras famílias aqui, principalmente a família Felipe, a família Quarezemin. Então ele distribuiu esse material genético e ela ficou conhecida como a uva do primo Giraldi. Então nós temos hoje, inclusive um cultivar registrado pela Epagre como a Goethe Primo. Então nós temos a Goethe clássica, né, que é a Goethe que entrou no território, que dá uma uva um pouco mais rosada, um pouco mais aromática, porém um pouco mais ácida. E temos a Goethe do Primo, né, que foi distribuída por ele, que é um cultivar também registrado e que dá um vinho fantástico. Surgiu ainda uma terceira mutação, essa na propriedade, se eu não me engano, do pai de um que está nos assistindo hoje aqui, que foi da família Della Bruna,
que era uma uva que produzia uma casca bem transparente, que está inclusive registrada também hoje pela Epagre, que é a Goethe Cristal, que dá um vinho fantástico também. Então são esses 3 cultivares, né, que a gente tem: a Goethe antiga ou clássica, a Primo e a Goethe Cristal, né, que também foi uma mutação. Então, essa uva que chega no território, ela se adaptou muito bem, se tornou uma das uvas mais produzidas, junto com algumas outras tintas, como a Isabel e depois a Bordeaux, né? Uvas americanas. E interessante que dentro dessas vinícolas, lá nos anos 30, que o governo de Getúlio Vargas deu um foco muito grande à vitivinicultura nacional, que ele resgata um projeto lá do final do Império. Ele faz, inclusive, nesse período dos anos 30, a lei de vinhos, né? E funda então o Instituto da Fermentação e dá foco muito grande à vinificação, à produção de uva e vinho. E aqui no território a gente teve, dentro desse macro projeto, a implantação de uma estação de enologia, que foi o terreno então foi adquirido mais ou menos em 1934. Foi feita a cessão, né, para o Ministério da Agricultura, para o Instituto de Fermentação, e implanta-se então a estação de enologia, né, que hoje é a atual estação experimental da Epagre, ali em Uruçanga. Então ela começou a pesquisar muito sobre uva e vinho. E esse vinho produzido aqui no território, ele volta então para os Estados Unidos, participa de um concurso internacional. Então ele ganha o primeiro lugar do concurso internacional de vinhos brancos. Então ele volta e é premiado, né, como um dos melhores vinhos do mundo, já lá nos anos 30. Porém, com a Segunda Guerra Mundial, que por nós estar numa região onde era a principal bacia carbonífera do Brasil, com a Segunda Guerra Mundial houve a intensificação da exploração do carvão. Então as famílias que produziam a uva, os homens acabaram indo trabalhar na extração do carvão, nas minas, né, com a promessa da aposentadoria precoce, com 15 anos, salários atrativos. Eles começaram a abandonar a produção de uva, né? Aí vem um processo de decadência, porque as vinícolas, já com porte grande e com o problema da escassez da matéria-prima, começaram a ter problemas e acabaram quebrando várias delas, né? Falindo. Aqui em Azambuja, então, a gente tem, nesse período pós-guerra, surge então a oportunidade e a família Felipe implanta então uma vinícola, né, inaugurando em 1952, devido a esses problemas, né, do pós-guerra, de comercialização da uva, né, a questão de preços. Eles veem a oportunidade, então surge então a vinícola Felipe aqui, que ficou muito afamada, né, durante longos anos. Então os 3 irmãos Felipe, que inclusive eu tive a oportunidade de conhecer, né, os 3, 2 infelizmente não estão mais entre nós, mas que deixaram um grande legado então para a questão da cultura da uva e do vinho para a nossa região de Azambuja. É importante, né, ressaltar que, como foi citado aqui em palestras anteriores, o centenário da colonização italiana, o centenário da colônia Azambuja, que ocorreu aqui nessa localidade, ela despertou então para alguns aspectos culturais. Um deles foi a questão da uva e do vinho. É dali que nasce, né, as grandes festas no território, as festas da uva e as festas do vinho na região de Uruçanga, depois a festa do vinho Goethe aqui também em Azambuja, e esse resgate histórico, nasce as associações de produtores de uva e vinho. Então, dessas associações eles começam a participar de vários concursos. Então o resgate histórico-cultural da produção de uva e vinho faz com que se perceba a raridade desse produto. Então nasce a associação, né, Pro-Goethe, que faz a busca e o estudo para que a gente tenha então a possibilidade de trazer então para esse território, né, um recorte que é muito parecido, como foi apresentado aqui na palestra, o mapa da colônia Azambuja, né? O recorte hoje dos vales da uva Goethe, ele é muito semelhante a esses mapas históricos, porque é justamente onde se assentou esse imigrante italiano que produziu a uva e o vinho, e é um recorte que tem muito a ver com a questão do clima, né, dos vales, então da bacia hidrográfica, do solo, mas do elemento humano também,
desse imigrante italiano. Então essa região hoje ela é demarcada, então a gente tem o título como a primeira indicação geográfica, os vales da Uva Goethe, sendo esse território, né, que tem foco justamente na produção do vinho, um território que tem um insumo muito importante para o desenvolvimento do turismo, cuja porta de entrada, né, é aqui em Azambuja, que são os vales da Uva Goethe. Então, sem me alongar muito, né, a gente tem mais outras palestras importantes. Eu acho que o recado que eu queria deixar é esse, né, da importância da uva como um elemento econômico, né, para as famílias, para a agricultura familiar aqui da região, uma importante fonte de renda, mas também uma importante fonte, né, de exploração para que a gente possa alavancar então a questão do turismo no meio rural. Agradeço mais uma vez a oportunidade e era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado.